Bom dia, meus amigos botafoguenses, bem-vindo mais uma vez ao canal Fogão do Meu Coração. Meu nome é Gabriel e estou mais uma vez aqui trazendo notícias do Botafogo para vocês e atualizando vocês de tudo que acontece nesse clube. Desde já eu quero pedir para que você se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e deixe seu comentário, cara. Deixe seu like, isso é muito importante e ajuda muito a espalhar esse vídeo para mais canais do Botafogo, tá? Hoje vamos falar um pouquinho sobre quem irá substituir o Lucas Perry no Botafogo. Sim, o Botafogo já monitora aí alguns jogadores e vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o Ceará aí nos enviando dois antigos jogadores, já passaram por aqui, estavam emprestados aí pro Vozão e estão retornando ao Glorioso. Além disso, vamos falar também sobre o Júnior Santos, parece que ele realmente vai sair do Botafogo, né? E tem alguns clubes aí interessados no atleta. E para finalizar, mas não menos importante, vamos falar sobre a resposta da Abrafut ao John Textor, a guerra aí nos bastidores da CBF. Continua, né, nos bastidores do futebol brasileiro, enfim. Então, vou soltar a intro e vou voltando, falando já de todas as notícias que estão rodeando o Glorioso no dia de hoje. Vem comigo. E eu já voltei na tela com a principal notícia do vídeo de hoje, galera. Sim, exatamente. A Abrafut aí e entrou com uma nova infração aí, uma nova notícia de infração da STJD contra John Textor, tá? Então, a Abrafut já entrou aí contra o John Textor com uma nova notícia de infração. Sim, a Associação dos Árbitros Brasileiros aí, a Associação de Árbitros do Futebol do Brasil, a Abrafut entrou nesta segunda-feira, dia 11/12, com uma nova notícia de infração no STJD contra John Textor, tá? Em virtude da resposta pública que o norte-americano deu à presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Sim, ficaram chateadinhos, né? Vamos lá, vamos ver aí o que eles falaram. Ó. No documento, a Abrafut disse que o texto colocou árbitros e a competição sob suspeição ao acusá-los de manipulação, sendo tal ato ofensivo à moral dos árbitros. Tá? Essa não é a primeira vez que a Abrafut tenta provocar uma punição a John Textor. O empresário norte-americano pegou 35 dias de suspensão depois que a associação ingressou com notícia de infração em virtude de declarações dele após a partida contra o Palmeiras. Então tá aqui todo o documento da Abrafut, enfim. E a minha opinião, cara, se é que lhe interessa a minha opinião, mas a minha opinião é que eu torço muito pro John Textor ganhar desses caras na justiça. Sério, eu torço muito pra ele realmente ter os áudios que falaram que possivelmente tem, pra ele ter todas essas provas muito concretas e ferrar com esses caras que fazem aí uma péssima arbitragem, uma arbitragem pífia, uma arbitragem com muitos erros, uma arbitragem que, assim, dificulta o campeonato, que pode mudar o campeonato. Então, assim, é lamentável a arbitragem do futebol brasileiro e eu torço muito pro John Textor ganhar desses caras na justiça. E quando eu falo que pode mudar o campeonato, nem falo necessariamente em manipulação, tá? Isso pode ser uma suspeita devido a tantos erros, mas eu falo que os próprios erros podem alterar o campeonato de tão ruim que é a arbitragem brasileira. Então, assim, cara, eu torço muito pro Textor ganhar. Textor, por favor, faz esse favor pra gente, cara. Ganha desses caras na justiça e dá uma geral na arbitragem do Brasileirão, porque estamos precisando disso. Então, a primeira notícia de hoje foi essa, galera. Já começamos com a principal notícia. Deixa seu like aí, dá essa moral pro canal, porque sabe que é sem enrolação, direto ao ponto e trazendo todas as novidades do Glorioso, né, do Botafogo pra vocês, cara. Sem mais delongas, vamos pra próxima notícia do vídeo de hoje, que é nada mais nada menos que a volta aí de dois jogadores que já integraram o elenco do Botafogo e estavam emprestados há um tempinho. Vamos lá. Tá aqui, ó. Ceará devolveu Breno e Chay para o Botafogo. Desde já adianto que o Glorioso, né, não deve contar com os atletas por esse ano. Tá? Eles devem ser reemprestados. Existe essa palavra? Acho que existe. Enfim, eles devem ser emprestados novamente aí para outros clubes. Porém, a princípio aí, o Ceará dispensou os dois, tá? Então eles estão voltando ao Glorioso porque os dois pertencem ao Botafogo, tá? O Chay marcou apenas 2 gols e deu 2 assistências, tá? E o Breno chegou a Ceará no meio do ano e fez apenas 9 jogos, tá? 7 como titular. O Chay que fez uma temporada muito boa no Botafogo aí, na Série B, enfim, mas depois não rendeu o suficiente na Série A. E o Breno, cara, veio com muita expectativa na época, foi uma das últimas contratações antes da SAF chegar, mas também não rendeu o suficiente. Os dois jogadores estão voltando a Glorioso, mas como eu falei, é possível, né? A probabilidade é muito alta de que eles voltem a ser emprestados, tá? E falando em jogador que volta, jogador que vai, enfim, isso e aquilo, o Botafogo também não deve renovar com esse cara aqui, ó.
Júnior Santos, tá? O Grêmio analisa investida em Júnior Santos, tá? O Júnior Santos pode estar a caminho do Grêmio, tá? O Grêmio está analisando uma investida no atacante Júnior Santos do Botafogo para 2024, informou o Jornal Gaúcho 0 Hora, tá? De acordo com a reportagem, o jogador tem um perfil que agrada o Renato Gaúcho. Júnior Santos atua preferencialmente pelo lado direito, mas também pode cumprir a mesma função no lado esquerdo, além da força física, também elogiada a velocidade e a facilidade de driblar os adversários. Júnior Santos, ele foi um dos caras que mais quebraram as linhas aí dos adversários, né, no Botafogo. Ele é um cara que é muito rápido, é um cara que tem uma força física muito grande, é um cara que não é habilidoso, não é um craque, pelo contrário, mas assim, ele é um cara que ele consegue ali, né, num jeito meio que trombando ali, no jeito meio maluco, ele consegue quebrar linhas e fazer jogadas de linha de fundo e fazer umas jogadas que geram gol. Então, enfim, é um cara útil. O Botafogo, manteria ele como num banco, porque ele é um cara que talvez num jogo de desespero, o jogo do Botafogo tem que buscar o resultado, é um cara que é válido ali pra tentar. Mas assim, pra ser titular, eu não acho que ele esteja no nível da Série A, pelo menos não dos principais clubes, né, dos 12 maiores aí, pelo menos. Então, assim, eu tentaria o Júnior Santos no banco. Eu acho que ele é um jogador útil pro banco. Porém, pra ser titular absoluto, eu acho que não serve o Botafogo e também não sei se serviria pro Grêmio. A não ser que o Grêmio pense nele como um jogador, um atacante reserva, assim. Então, não sabemos. De qual a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários o que vocês acham do Júnior Santos. Você manteria o Júnior Santos ou não manteria o Júnior Santos? Enfim, deixa nos comentários que a gente gosta muito de ouvir a opinião de vocês, tá bom? Então tá aí a notícia em relação ao Júnior Santos. E a última notícia do vídeo de hoje, galera, é sobre o goleiro, ó, sobre o Lucas Perry, o próximo possível goleiro do Botafogo. Quem será, né? O Botafogo tem diversos goleiros mapeados no mercado visando a próxima temporada. Além disso, já conversou com alguns, sendo brasileiro ou estrangeiro, tá? Uma das opções é o arqueiro cascudo que agrada, tá? Que seria o Aldair Quintana, noticiado nesta segunda-feira, está na lista, mas não é a primeira opção, né? Informação aí do Thiago Franklin. Então, como vocês sabem, cara, o Perry aí, ele é um goleiro que foi muito bem no primeiro turno, um goleiro que foi um achado do scout realmente, porém no segundo turno ele não jogou tão bem, tá? Ele cometeu falhas até bizarras, a torcida começou a pegar muito no pé dele, até teve algumas vaias pra ele nos últimos jogos, e ele aí está a caminho, assim como o Adrielson, do Lyon. Provavelmente ele vai pro Lyon, que é outro clube aí do Textor, tá? Então o Botafogo irá ter que buscar um novo arqueiro, e o Botafogo tá sondando diversos goleiros. Já tivemos aí notícias, né, do Santos, por exemplo, do Cássio, do Corinthians, e o Botafogo aí busca agora também algumas opções internacionais, tem umas opções estrangeiras, como o Aldair Quintana, tá? Que foi noticiado na segunda-feira e está na lista, mas não é a primeira opção. Quem será o novo goleiro do Botafogo? Não sabemos, mas deve sim ser um goleiro experiente, tá? Seja nacionalmente ou internacionalmente, e um goleiro aí por volta dos 30 e poucos anos, que já tem alguma experiência ali debaixo ali das redes, tá? Então não vai ser um goleiro novo, um goleiro como o PR foi, que chegou basicamente para ser reserva do Gatito e acabou assumindo a titularidade. Não era goleiro novo, mas não era um goleiro tão experiente assim. Porém, o Botafogo agora busca um goleiro com mais rodagem para já chegar para ser titular e ter o Gatito ali como sombra. Então vamos esperar as cenas dos próximos capítulos para ver quem será o novo goleiro do Botafogo. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado por você acompanhar a gente. Quero pedir novamente aqui, ó, para deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho, e voltamos mais tarde com mais notícias do Botafogo para vocês, agora tendo 3, 4 vídeos diários, atualizando tudo neste momento que o mercado está fervendo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, ficamos por aqui e logo mais voltamos. Um grande abraço.